As profecias eram apontamentos, pistas, dicas que Deus ia compartilhando através dos profetas para que o seu povo sempre soubesse o que fazer, como se conduzir e o que esperar. Porém, embora, ao ler as profecias da Bíblia, vemos que em detalhes elas se cumpriram com respeito à vida e ministério de Jesus, há várias coisas escritas que ninguém nunca conseguiu entender, interpretar, saber o que aconteceria, até que elas vieram à luz. Uma dessas profecias é que também entre os não-judeus, chamados pejorativamente pelos judeus de Goim, palavra que quer dizer pessoas das nações, estrangeiros, pagãos, pessoas de categoria inferior, Deus iria despertar pessoas para servi-lo também, e que juntos, pelo menos por pouco tempo com os judeus, fariam coisas incríveis para o Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo. No vídeo de hoje, da Era da Igreja, vamos conhecer a Igreja de Cristo, como se expandiu a partir de Jerusalém, para que hoje possa estar praticamente em todo o mundo. Shalom! Aqui é o apóstolo Paulo de Tarso. Que alegria poder compartilhar contigo um conteúdo de qualidade, de muita revelação e relevância, para que você que ama Deus e que quer aprender mais, possa ser útil para o Senhor nesse tempo do avanço do reino de Deus. A sua interação com esse material produzido é fundamental, ainda mais agora em que nos esforçamos para que cada vez mais pessoas tenham acesso e possam conhecer mais sobre o nosso Deus e sobre o seu projeto de nos fazer seu povo, entre as muitas gerações e muitos povos dessa terra. Por favor, deixe o seu like, isso demonstra que realmente você percebeu a relevância do que ensino e compartilho aqui. E se você ainda deixar um comentário, fazendo alguma pergunta, comentando o que achou de interessante ou o que aprendeu, sua impressão pessoal sobre o meu canal vai me ajudar muito, permitindo que muito mais pessoas sejam alcançadas com esse material. Por último, se você ainda não está me seguindo no meu canal, se inscreva agora, que o vídeo já vai começar. A história da igreja, quando nasceu, é marcada por uma fase de crescimento explosivo e evolução que levou à separação gradual entre praticantes do judaísmo e praticantes do cristianismo. Esse período tumultuado foi caracterizado por eventos significativos, figuras proeminentes e mudanças teológicas que culminaram na formação de duas entidades religiosas distintas. Cabe ressaltar duas entidades que se afastaram da vontade de Deus e do que Cristo nos deu através dos santos apóstolos e profetas. O maior alvo dos vídeos da Era da Igreja é descobrirmos aonde foi que caímos, para que possamos voltar arrependidos e o que Deus tem preparado para nós nesse tempo, para que possamos ir até lá. O incrível crescimento dos seguidores de Yeshua, Jesus, mesmo depois de sua morte, espalharam por Jerusalém a notícia que ele havia ressuscitado e que os seus discípulos mais próximos haviam se encontrado com o Mestre. O grupo crescia a cada dia na proporção que esses mesmos seguidores começaram a realizar milagres e sinais semelhantes aos que Jesus realizava. Pessoas que estiveram em Jerusalém na festa de Pentecostes e viram um grande movimento que se deu quando milhares de pessoas começaram a crer e a se reunirem com os agora chamados apóstolos de Cristo. Com a grande expansão, essa novidade só crescia e a maneira simples e afetuosa que todos esse grupo recebiam, os que a cada dia iam se aproximando, despertou uma simpatia e todos pareciam querer de alguma forma saber mais sobre a nova seita do judaísmo, coisa tão comum em seus dias. Mas quando as pessoas de fato se aproximavam, algo maior era sentido, experimentado, visto por todos. Os problemas não demoraram a surgir e uma injustiça e certo tipo de discriminação entre os judeus nativos de Israel, daqueles que vinham de outras partes do mundo, se intensificou quando na distribuição de alimentos as viúvas dos chamados judeus helenistas, termo tão pejorativo quanto chamar um não-judeu de goi, passaram a ser segregadas e isso gerou grande discussão entre todos.
Os apóstolos de Cristo, percebendo a corrupção, que não tardou em aparecer no meio do grupo, pessoas redimidas por Cristo, mas ainda tendenciosas ao pecado e à corrupção humana. Foi aí que eles buscaram pessoas do próprio grupo, que fossem gente séria, idônea, para se responsabilizarem pela administração dos cuidados necessários com um grupo que só crescia, enquanto os apóstolos continuariam com o trabalho e a responsabilidade de ensinarem tudo o que tinham recebido do próprio Jesus. 7 homens cujos critérios eram serem pessoas que gozassem de um bom testemunho de todos, serem cheios de sabedoria e do Espírito Santo, que havia se derramado em Pentecostes sobre toda a carne. Entre esses 7 homens, 2 em especial se destacaram. Um deles foi Estevão, que tornou-se conhecido por, além de cuidar muito bem do serviço necessário e da organização do grupo dos discípulos de Jesus, também era uma pessoa eloquente e que manifestava o poder de Jesus com sinais e curas miraculosas. Pois sendo preso por falar sobre Jesus, como Pedro e João já anteriormente haviam sido, Estevão é levado ao mesmo sinédrio que havia condenado a Cristo e foi julgado. No discurso absolutamente arrebatador, Estevão consegue levar os judeus religiosos do tribunal do sinédrio quase à loucura quando defendeu a mensagem de Cristo, recontando a história de Israel e ressaltando como os líderes da nação repetiram padrões de rebeldia. Sua pregação enfureceu os judeus, resultando em sua prisão e a sentença à morte por apedrejamento, que era o tipo de morte de condenados pela lei judaica. No momento em que se cumpriam as palavras de Jesus, de que os seus discípulos seriam as suas testemunhas, inicialmente em Jerusalém, a cidade mais importante para os judeus na história, nesse momento estava sendo impactada pelo amor e pelo poder que fluíam dos discípulos de Jesus e fora da cidade, muito próximo de onde havia sido crucificado, na saída do caminho para Damasco, Estevão foi levado. Suas vestes foram tiradas e depositadas aos pés de um jovem proeminente chamado Shaul, natural de Tarso, província romana da Síria, um dos jovens rabinos mais proeminentes do seu tempo, tendo estudado aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, de uma das escolas dos fariseus mais conhecidas e respeitadas. Estevão declara ter visto Jesus em pé, numa visão do céu que se abria para receber o seu espírito durante a sua cruel morte por apedrejamento. Com esta morte, a perseguição e morte dos discípulos de Jesus se iniciava. Estevão, um judeu cheio de sabedoria, cuja vida e morte glorificaram a Deus, foi o primeiro a morrer por seguir a Jesus Cristo, o primeiro mártir de Cristo. Impossível não lembrarmos de Caim matando Abel, quando um agrada ao nosso Deus enquanto o seu irmão não. Os discípulos todos de Jesus começam então a fugir de Jerusalém e apenas os apóstolos permanecem escondidos na expectativa do que ainda se daria a partir de então. Um desses que fugiu foi Filipe, um dos colegas do próprio Estevão, que indo para o norte foi até Samaria e ali, com grande manifestação de poder, levou toda a cidade a ouvir sobre Jesus de Nazaré, de quem uma mulher samaritana, tempos atrás, já havia dito ser Jesus o Messias. O poder de Deus em Filipe, tal como em Estevão, era tão visível que muitas pessoas doentes eram curadas e pessoas perturbadas por espíritos imundos eram libertas quando os demônios gritando saíam delas. O primeiro envio apostólico surgiu quando a notícia de que em Samaria, através de Filipe, muitos samaritanos passaram a crer. Pedro e João são enviados impondo as mãos sobre as pessoas que foram batizadas. Também estas recebiam o Espírito Santo. Ocorre então um embate entre o apóstolo Pedro e uma das figuras mais abjetas da história, Simão o Mágico. Ele, que possuía o mesmo nome do apóstolo Pedro, parecia ficar tão fascinado com o poder de Deus que flui da vida do discípulo de Jesus, que deseja comprá-lo, quer de toda maneira ser influente também, usufruir daquele poder a qualquer custo. Parece que a autoridade de Pedro passa a ser objeto da insanidade e malignidade daquele homem,
que nos deixa uma das maiores dúvidas históricas sobre o Vaticano em Roma. Assunto nosso de outro vídeo. Qual Simão, de fato, estaria enterrado na sede da Igreja Romana? Mas voltando para Filipe, que fez com que toda a cidade de Samaria parasse para ouvir a Jesus, ele é guiado agora por Deus para um lugar absolutamente deserto, sem saber o que Deus faria com ele ali. Quando ele percebeu uma carruagem passando, correu atrás da mesma, até saber que um alto oficial da rainha de Candace, um judeu etíope, voltando para o seu país de nascimento, vai lendo o profeta Isaías, no texto que ficou conhecido como Isaías 53, o texto mais revelador do Messias, que veio em primeiro lugar para se colocar no lugar de todos os seres humanos, na morte, para que pudéssemos ter acesso à vida de Deus. O que Jesus havia dito ia se cumprindo, e além da cidade de Jerusalém, mas agora também em toda a Judéia, chegar a Samaria. Dali para os confins da terra, era uma questão de tempo e de que pessoas apaixonadas por Jesus Cristo, como aqueles primeiros apóstolos e discípulos do Senhor, levassem essa mensagem aonde quer que o nosso rei quisesse alcançar. Nesse momento histórico, Shaul, Saulo de Tarso, judeu ultraconservador, o que chamaríamos hoje de ultra-ortodoxo, torna-se o mais feroz perseguidor dos discípulos de Jesus. E no mesmo caminho por onde levaram Estevão para ser morto, diante de seus olhos, Saulo teve um dramático encontro com Jesus. Naquele caminho, o caminho de Damasco, quando Jesus lhe apareceu para perguntar por que ele o estava perseguindo. O talvez mais proeminente judeu religioso de seus dias estava sendo naquela hora recrutado para tornar-se o rabino de Cristo, para se ensinar os valores de Deus, dado em primeiro lugar aos judeus, agora para todas as nações da terra. A conversão do jovem Saulo é tão impactante que parece que todos agora desejavam matá-lo. Aquele que por algum tempo era o maior perseguidor dos discípulos de Jesus. Vendo o aparente potencial do rapaz, os apóstolos de Cristo em Jerusalém enviaram Pedro e Tiago, irmão do Senhor, numa missão que parecia ser perigosíssima, de falar com tal perseguidor, agora transformado em pregador. A sabedoria de Deus naqueles que tornaram-se colunas da Igreja de Cristo lhes fizeram dar para o jovem Shaul uma passagem só de ida para sua terra natal, Tarso. E por cerca de 10 anos aquele jovem parou de dar problemas, enquanto o evangelho do reino ia prosperando cada vez mais, indo para regiões inimagináveis. Pedro, tendo sido recebido na casa de um curtidor, chamado Simão, na cidade de Iafo, de onde no passado Jonas tomou um barco para fugir da vontade de Deus, de falar aos não-judeus de Nínive, Deus visita o apóstolo de Cristo numa visão aparentemente absurda de um lençol que descia do céu, cheio de animais de todos os tipos, mediante uma frase: mata e come. Todo tipo de animal, coisa que jamais Pedro, sendo um judeu, jamais imaginaria comer. Ele mesmo responde a Deus: como, Senhor? Eu jamais comi nada impuro e nem comum. Em outras palavras, nunca deixei de ser zeloso pelos hábitos alimentares estabelecidos na Torá e na tradição dos nossos pais, de apenas me alimentar de alimentos cuja origem e processos de preparação não infringissem os mandamentos estabelecidos por Deus. A resposta para a religiosa indagação de Pedro ante a ordem daquele que criou todas as coisas e que deu as leis a Moisés foi: que ninguém considere impuro aquilo que eu santifiquei. Naquele instante, o Espírito Santo fala ao coração de Pedro que algumas pessoas que ali chegavam iam lhe fazer um convite que deveria ser aceito. Pedro acaba por ir com aqueles homens a cerca de uns 60 quilômetros ao norte, na cidade também portuária de Cesareia Marítima, para encontrar-se com um romano, um centurião chamado Cornélio, um não-judeu que era um homem justo, que buscava a Deus, ainda que não o conhecia, e além de fazer orações, de falar com Deus, também era um homem que praticava justiça,
com os necessitados do povo de Israel. Inclusive, contam que teria contribuído com recursos para que uma sinagoga pudesse ali ser construída. Pedro, ao chegar na casa daquele homem, ouvindo a história de que Deus enviara um anjo para lhe dizer que as suas justiças e as suas orações tinham se tornado um memorial diante de Deus, Pedro começa a falar sobre Jesus para aquele homem importante e para toda a sua família e amigos que tinham se reunido naquela casa. O que ocorreu então? Como no dia de Pentecostes, o Espírito Santo se derramou novamente. E como fizera com a unanimidade de judeus que estiveram naquele cenáculo em Jerusalém, agora numa cidade romana, nas praias de Israel, enche da presença de Deus todos os não-judeus que ali se encontravam, fazendo com que Pedro e todos os demais passassem a se perguntar: como assim? O Espírito Santo não é só para nós, os judeus? Como não-judeus também foram cheios do mesmo poder de Deus que nos alcançou? Judeus como Pedro, João, Filipe, o eunuco, Paulo, não-judeus de Samaria, etíopes, sírios, gregos, romanos. Parece que as boas novas sobre Jesus Cristo estavam se espalhando descontroladamente. Ou tudo isso era apenas o início do grande plano de Deus, de que o evangelho do reino seria pregado em toda a terra e então viria ao fim. Que momento precioso para conhecermos todos juntos a era da igreja. O meu coração está aqui pegando fogo, pois observando como as coisas ocorreram no passado, conseguimos ver quando foi que demos passos para longe dos propósitos de Deus. E você sabe, não é? Não há atalhos para voltar. O mesmo caminho que por onde nos desviamos é o caminho que teremos de percorrer para voltar. É hora de nós, a Igreja de Cristo, judeus e não judeus, voltarmos todos para Deus e o seu Cristo, Elohim, e o seu Mashiach glorioso de Israel. Se isso tudo te abençoou, você já sabe o que pode fazer por mim, não é? Se não deixou ainda o seu like, se ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora e deixe um comentário, pois isso despertará a reflexão de outras pessoas. Conto muito ainda contigo que você vai enviar esse link para toda a tua lista de contatos, afinal, é a nossa história e todos têm o direito de conhecer a era da igreja. E se você quer estudar comigo o apóstolo Paulo de Tarso e se preparar para esta última hora da igreja, eu tenho algo muito especial para você, que é o Instituto Yeshivá Paulo de Tarso. E em especial quero te recomendar o curso Agência do Reino, que está preparando os trabalhadores da última hora, trabalhadores para a vinha do Senhor. Aqui na descrição do vídeo você terá acesso aos nossos links para se inscrever e ser nosso aluno e parceiro nesse grande desafio de fazer o nome de Jesus e o Evangelho do Reino pregado em todas as nações da terra em nossos dias. Vamos fazer isso juntos. Shalom.